Olá amigos, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um apanhado geral sobre alguns aspectos presentes no capítulo 7, capítulo intitulado O que é o ser? Essa categoria ser, é um conceito que é muito debatido, muito mencionado entre vários pensamentos filosóficos, entre as mais variadas correntes, em diferentes tempos, tanto na filosofia grega clássica antiga, como na filosofia contemporânea, nós temos discussões acerca dessa categoria, acerca da questão do que é o ser. Lógico, o objetivo aqui da aula de filosofia não é fazer você sair daqui um especialista, um PhD na categoria ser, não é isso. Até porque eu, como graduado e tal, em filosofia e tal, eu não tenho como, nem eu, frequentando universidade e tal, tenho ainda uma bagagem teórica para chegar a essa conclusão do que é o ser, Há ainda um debate acontecendo dentro da filosofia, das universidades, de uma forma geral, discutindo essa categoria, tá? O que a gente pode fazer aqui é justamente falar um pouco do aspecto dessa ideia, como ela é importante para a gente pensar a filosofia, e também ver uma definição bem simples que se encaixa dentro da realidade de vocês, de estudantes do ensino fundamental. Então vamos lá. O conceito mais simples que a gente pode definir de ser é tudo aquilo que existe e que ocupa espaço, Então, o ser ele pode ser várias coisas. Você tem o ser pedra? Sim, ele existe. A pedra existe? Existe. Ela ocupa espaço no mundo, no universo? Então, é o ser pedra. Existe o ser árvore? Sim, ele existe. Existe. Ocupa espaço no universo? Existe o ser celular? Existe o ser livro? Então, o ser é isso. É aquilo que existe e que ocupa espaço no universo. Então, a categoria, uma definição muito simples, bem sucinta sobre essa ideia do ser. Agora, todos os objetos e as substâncias que existem, animais, enfim, são seres, mas dentro de todos esses seres que existem, nós, seres humanos, somos diferentes dos demais seres. O que nos torna diferente dos demais seres? Primeiro, para a filosofia é a razão. Já falamos isso desde o começo do ano. A razão, a racionalidade, a capacidade que o ser humano possui, de desenvolver conhecimento, e uma capacidade que os outros seres não têm. Só que além da razão, nós temos uma outra capacidade, que é a consciência. Ou seja, que é derivada da razão, A consciência é o fator que faz com que o ser humano ele sabe que está vivo, Ele tem consciência que existe, Que não é só um objeto. E para piorar, nós temos a consciência que existimos e que nossa existência não é eterna. Infelizmente, em um determinado momento nós vamos deixar de existir, no mundo, a morte. Talvez você não pense nisso, jovem como é, mas infelizmente essa categoria ela faz parte da nossa vida. Então, por exemplo, esse celular, ele sabe que ele é celular? Não. Ele é um ser, mas ele não tem consciência da sua existência. Agora, o ser humano não. Nós somos seres que sabemos que estamos vivos. Por isso que quando fomos classificar a espécie humana, nós colocamos Homo sapiens sapiens. O que significa isso? O homem que sabe que sabe. Ou seja, nós temos a consciência que sabemos que ocupamos um lugar no mundo, e que, infelizmente, nossa existência ela é limitada. Tá? Isso faz com que a nossa forma de interagir com o universo, com o mundo, com as coisas que estão ao nosso redor, é uma forma totalmente diferente dos outros seres que existem. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos avançar aqui. A filosofia
nós já falamos sobre isso também, ela busca a verdade através do conhecimento. Então, os filósofos, ao longo do tempo, buscaram identificar as características do ser. O que a gente pode definir o ser? Agora estou falando do ser, no caso, o ser humano, tá? Né? Então, vamos fazer esse recorte aqui. Nós não estamos falando de outros seres, de outros objetos. Nós estamos falando do ser humano propriamente dito. Para o filósofo Aristóteles, que viveu lá na Grécia Antiga, no século IV a.C., ele dizia que o ser humano é um ser único porque nós somos capazes de espantar-se com o mundo. O que essa expressão significa? Espantar-se com o mundo. Nós somos capazes de observar a realidade onde a gente vive e somos capazes de tentar querer entender como é que as coisas funcionam, né? Então, por exemplo, quando você se senta num jardim e você observa a natureza, as árvores, as plantas, os animais, você começa inconscientemente, independentemente da sua vontade, pensar: por que uma folha cai da árvore? Por que o sol brilha? Por que o céu é azul? Por que os pássaros cantam? Né? Então, essas perguntas, né, esses questionamentos surgem justamente dessa capacidade que nós temos de espantar com as coisas. Então, o ser humano, quando ele olha algo, algum objeto, ele sempre vai tentar descobrir a funcionalidade, para que serve, como foi criado, de onde veio. Então, essa capacidade é o que a gente chama de atitude filosófica. Então, a atitude filosófica ela vem justamente da onde? Dessa capacidade de espantar-se com o mundo, de observar as coisas e tentar entender como as coisas funcionam, né? Então, esses questionamentos fazem parte da nossa existência. A atitude filosófica, independente de você ser filósofo profissional ou não, você tem ela. Todos nós temos. Né? A diferença do filósofo é que ele vai se dedicar a temas mais profundos, né? Mais complexos, mas todos nós podemos desenvolver essa capacidade contemplativa de olhar o mundo, de olhar as coisas e tentar entender como elas funcionam. Todos nós, independentemente, né, temos essa capacidade. Antes da filosofia, como é que os seres humanos respondiam a essas questões que eu acabei de exemplificar no slide anterior, né? A gente buscava as respostas, mas não de uma forma racional. E aí surgiam os mitos. Tá tendo uma tempestade, houve um trovão, né? Como é que os gregos antigos explicavam, por exemplo, antes da filosofia, o trovão? Zeus, que é o deus, né, responsável pelas tempestades, está zangado por alguma coisa. Se fosse os povos nórdicos, por exemplo, os germânicos, Thor bateu o seu martelo, está zangado com alguma coisa. Ou seja, é uma narrativa que explica uma coisa, né, um fenômeno que está acontecendo, mas não é uma narrativa que tem uma preocupação com a verdade. Não é que o mito seja uma mentira, ele é uma forma diferente de explicar um determinado fenômeno, né, que a gente observa na nossa vivência no mundo. Mas não é uma explicação racional. Né? A partir do momento que você tem a filosofia, aí sim você tem a busca pela explicação racional de como as coisas acontecem. Isso vai surgir lá no século VI a.C., na Grécia, né, com um grupo de pensadores conhecidos como pré-socráticos. Esses caras, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximênides, Heráclito, Parmênides, eles vão começar a observar a natureza, por isso que eles são chamados também de filósofos da physis. Physis em grego significa natureza, né? Eles começam a observar o meio ambiente e eles tentam buscar uma explicação racional, lógica para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Vou te dar um exemplo. Tales afirmou que a origem da vida só pode ter acontecido na água. A água é o arqué, é o princípio de tudo. Aí você deve falar assim: pô, professor, como é que o Tales sabia disso? Ele tinha um laboratório para comprovar isso? Não. Algum experimento científico? Não. Mas pare e pense, existe vida sem água? Qual o ser vivo que nós temos no meio ambiente que sobrevive sem essa substância? Aonde não tem água, não tem vida. Então, logicamente, né, a vida só pode ter surgido aonde? Na água.
Querendo ou não, Tales acertou, né? Hoje nós sabemos, através das pesquisas arqueológicas, né, de vários ramos da ciência, que os seres mais primitivos que viveram, né, que surgiram no nosso planeta, surgiram aonde? Na água. Então a água é determinante para a origem da vida. Aqui você percebe que há uma forma de você enxergar a realidade, buscar entender o mundo que você vive, mas não na perspectiva da mitologia, buscando uma explicação racional, lógica para aquilo que acontece na nossa vida. Essa percepção, né, esse fato de observar o mundo, de interagir no mundo, como é que ela acontece? Através dos nossos sentidos. Visão, olfato, paladar, audição, né, o tato. Então, é nossos sentidos que captam essas informações da realidade onde a gente vive. O problema é que às vezes os sentidos nos enganam, né? A gente não pode acreditar em tudo que os olhos veem. O mágico, por exemplo, né? Ele trabalha justamente com essa questão da ilusão. Quando, por exemplo, um mágico faz um objeto desaparecer, o objeto desapareceu? Não. Ele cria uma ilusão daquele objeto desaparecendo. Mas o objeto não deixou de existir. Não é verdade? Então, temos que tomar esse cuidado. Nem tudo que a gente vê, ouve, cheira, sente, né, o paladar ou no tato, corresponde à realidade. Tá? Existe um filósofo chamado Parmênides que ele explica mais ou menos como é que isso deve funcionar. Nós devemos captar as informações do ambiente onde a gente vive, né? Processá-las, refletir sobre elas, para aí sim a gente produzir o conhecimento. Então ele chama isso de duas etapas, né? De dois caminhos. Você tem a dosha, que é a opinião, que é baseada nos sentidos, no senso comum, nas impressões captadas pelos nossos sentidos. Né? Você se lembra da aula passada que a gente falou da questão do jiló? Né? Como é que você vai saber se o jiló realmente é gostoso ou não se você nunca experimentou? Né? Então você se baseou em uma impressão que alguém lhe disse para você estabelecer um julgamento sobre esse fato. Então a dosha, a opinião ela é o senso comum, ela não existe, ela não é verdadeira. Agora a aletheia, que é a verdade, ela é criada a partir de onde? A partir do julgamento, da reflexão dessas informações captadas pelos nossos sentidos, tá? Por isso que o conhecimento ele deve ser baseado na razão, né? Aquilo que é baseado nas impressões é uma mera ilusão, tá? Inclusive o pensamento desse cara aqui, né, do Parmênides, ele influenciou a filosofia platônica, né, que a gente vai estudar mais profundamente lá no ensino médio. Tá? Então, não existe ser, né, sem você, no que diz respeito à questão do ser humano, né, fora da razão. Então, o ser humano ele é racional por natureza. Ele é consciente, ele sabe que existe, né? Ele tem consciência da sua existência. Então, existe um ser humano que não tem consciência da sua existência, que é o que ele chama de não ser, não existe. Então, o ser ele existe, o não ser não existe, beleza? Então, todos os seres humanos, todos nós humanos, existimos no sentido de que somos capazes de fazer esse caminho que ele escreveu. Observar uma realidade, captar as informações, refletir sobre elas e produzir conhecimento, né? Lógico, estou falando aqui de pessoas com todas as faculdades mentais em dia, né? Enfim, toda a capacidade cognitiva saudável. Agora, o não ser não existe, né? Um ser que não consegue não pensar. Isso é impossível. O ser humano pensa independentemente, né, da sua vontade ou não. Beleza, pessoal? É isso. Então, espero que o vídeo seja esclarecedor. Fiquem com Deus. Até a próxima.